Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, irmãs, estamos novamente caminhando à finalização, já 23º dia com a Rainha do Céu no reino da Divina Vontade. Esse mês foi um mês muito precioso. Crescemos muito na Divina Vontade. Expandimos muito e estamos cada vez mais chegando mais próximos de poder receber esse reino definitivamente em nossos corações. Por isso, vamos pedir a nossa mãe para que possa interceder por cada um de nós, para que possa cuidar de cada um de nós, nossos pensamentos, palavras, atos, ações, em todos os momentos do dia, e ela possa estar constantemente cuidando de nós, mantendo a nossa vontade humana totalmente destruída, totalmente aos pés de Jesus. Podemos confiar nela, podemos confiar na nossa mãe, podemos confiar no amor de mãe, o amor de uma mãe que abrange todo o toque divino sobre nós. Dela provém todos os gestos, todos os atos feitos por Jesus para a humanidade viver o reino da divina vontade. Enquanto os nossos atos são colocados em Deus, entregues a Deus, Jesus ele fez ao contrário, ele entregou os atos dele para a mãe, para a sua mãe, para a humana que ele tinha acesso, que era a primeira humana que recebeu o dom da divina vontade e viveu o reino da divina vontade em si. Se ela não tivesse vivido esse reino dela, se não fosse formado dentro dela, ele não poderia viver, estar na terra, no meio de nós, na sua humanidade. E ele deu para ela a representante dos humanos que convinha e continha o reino. Nós somos extensão dessa mãe. Nós recebemos dela. Ela que forma esse reino em nós, porque está formado nela. Ela é a única representante que estava sozinha, reinando nesse reino. E ela dividiu conosco em Luísa e para nós. Por isso estamos agora recebendo esse toque divino, esse toque de amor dessa mãe que vem trazer-nos para povoar o seu reino. Nós estamos aqui para vivenciar esse milagre, essa graça divina de podermos entender e compreender o que Jesus quer fazer. E no livro do céu ontem, Jesus ele fez eu ler um trecho e já vou colocar logo no começo dessa meditação. A minha mãe soberana não tinha interesse de pedir o reino da divina vontade porque ela o conseguiu na unidade em que ela vivia comigo. Ela obteve o reino da redenção, onde eu vim morar no ventre dela. Então, ao mesmo tempo, ela já obteve o da vontade divina igualmente. Minha filha, nossa mãe rainha, aparentemente parece que todo o seu interesse estava no reino da redenção, mas isso não é verdade. A parte externa era essa, mas a interior era toda para o reino da minha vontade divina. Porque ela que conhecia todo o seu valor e completa a glória ao seu Criador e o máximo e completo bem que será feito às criaturas deste reino. Não poderia prescindir pedir o reino do Fiat eterno. De fato, ao obtê-lo na redenção, obter o reino da redenção, ela lançou os fundamentos do reino de minha vontade.
Pode-se dizer que ela preparou os materiais deste reino. É necessário que as coisas menores sejam feitas para obter as maiores. E, portanto, eu tive que dar o primeiro campo para a redenção, como se fosse construir a fábrica do reino do Divino Fiat. Se o reino não for formado, como pode um rei dizer que detém seu reino e domina? Muito mais do que a soberana do céu, é a única e sozinha em glória na pátria celestial. Porque única e sozinha, pois formou toda a sua vida em minha vontade. É uma mãe que ama e deseja que seus filhos possuam a mesma glória. E ela no céu não pode comunicar toda a sua glória, grandeza e soberania que possui, porque não encontra quem fez sua mesma vida continuar na mesma vontade divina. Portanto, ela suspira os filhos do reino dela, a fim de fazer com que toda a sua glória se reflita neles e seja capaz de dizer: tenho meus filhos que me igualam na minha glória. Agora estou mais do que feliz, porque minha glória é a mesma que meus filhos. A felicidade de uma mãe é mais do que a dos filhos, do que dela, é mais dos filhos do que dela, muito mais a Mãe Celestial, que em minha vontade divina concebeu, uma vez de mãe, todos os redimidos e formaram a mesma vida dos filhos da minha vontade divina. Então, foi dito isso para a Luísa. A Luísa, ela é a primeira filha a entrar nesse reino, junto com sua mãe, e receber a glória deste reino. E nós, após Luísa, somos chamados a podermos formar em nós esse reino da divina vontade. Então, nós temos essa graça. E nós temos que pedir esse reino, pedir, impetrar, implorar para que esse reino se estenda para toda a humanidade, para todos os filhos de Deus. E tem muita gente que não conhece. Nós estamos no Brasil, e aqui o conteúdo é uma novidade imensa. E ainda mais porque Jesus deixou bem claro para mim ontem em oração, dizendo que somente quem está em total estado de graça que tem acesso a entender o que é essa vida na divina vontade. Que quem tiver algum pecado, sem arrependimento, não está em estado de graça. E essa pessoa fica cega, para poder receber o conteúdo. Não consegue, é cega e surda, não consegue ouvir, não consegue entender. Então, eu fico pensando, Jesus Cristo, é mais um impedimento, que Jesus, entre aspas, apresenta para a gente poder viver esse reino. Então, o estado de graça não é qualquer um que está. Jesus mostrou claramente, não é qualquer pessoa. Tem gente que pensa que está em estado de graça, mas não sabe que não está, Que o estado de graça, ele é de uma pessoa que 24 horas pede perdão para Deus, que está sempre se humilhando, que está sempre arrependido, que está sempre fazendo seu exame de consciência, constantemente. E não é todo mundo que vive assim. É muita gente católica que não tem entendimento do que é um bom exame de consciência, que não faz esse momento diariamente, de lidar com Jesus, de descobrir qual é o seu pecado que tem ainda guardado dentro de si, escondido, que ainda mantém os seus apegos humanos. Então, é muito importante a gente se abrir a esse estado de graça, para a gente poder viver o reino da divina vontade, que é a ação da graça na maior profusão existente que existe. Ontem eu fiz, e comecei antes de ontem, fazer uma série dos flagelos, dos castigos, e fiz um vídeo muito forte, ditando o inferno. Por quê? Porque o livro do céu, ele traz também essa parte, da justiça divina, fala muito da justiça divina, e avisa as pessoas sobre esse momento de castigo, de flagelos também, do mesmo jeito que Maria avisa. Então, a gente não pode deixar de estar na vontade de Deus. E a vontade de Deus, nesse momento, também é avisar os seus filhos
de que o reino vai reinar. Que o reino vai reinar, né? Já está decretado que o reino da divina vontade vai ser instalado na terra. Então, esse decreto indelével que não tem como voltar atrás, que não vai voltar, graças a Deus, nem quero que volte, né? Vai fazer o reino reinar. E para esse reino reinar, né, precisamos do exército dos seus conhecimentos, dos conhecimentos do livro do céu. E engloba todo o conhecimento. E como a gente precisa divulgar esse conteúdo, é muito importante a gente trabalhar na divina vontade, fazendo divulgação desse conteúdo. Então, eu preciso chamar através, ter um atrativo para chamar. As pessoas gostam de tragédia, então vamos chamar pela tragédia. No momento de pandemia, que está muito grave, que as pessoas não estão entendendo, o que está acontecendo, as pessoas estão se revoltando, as pessoas não estão entendendo, o próprio presidente da República não está sabendo lidar com isso, incentivando a gente a não aceitar essa realidade, de ficar em casa, de obedecer. Então, a gente precisa mostrar para as pessoas o que está acontecendo de verdade, qual é o verdadeiro motivo, dessa pandemia. E o motivo principal é o reino da divina vontade, Então, a gente precisa mostrar o que Jesus está fazendo e por que está fazendo, que é para o amor dele se expandir, que é para o amor dele nos proteger do principal inferno, para tirar a gente dessa possibilidade de cair nesse lugar, Então, ele prefere, nesse momento, atingir, os humanos em vida, para poder os humanos se converterem quanto antes, se aceitarem a purificação, terem essa oportunidade, esse impacto de dor, de sofrimento, para que possa abrir os olhos, Estão cegos e surdos, como eu acabei de dizer. Como entrar em estado de graça? Se arrepender dos seus pecados. Então, Jesus está forçando as pessoas a entrar no estado de graça, de uma certa forma, porque a pessoa, vendo essa situação de dor, ela sente mais rápido o desejo de se arrepender. Ela questiona, Então, Jesus, ele quer esses filhos da divina vontade, ele depende desses filhos da divina vontade. Gente, ele diz claramente, no dia 1 de janeiro de 1929, ele também revela para Luísa: portanto, de nossa parte, a divindade decidiu com decretos indeléveis e inabaláveis que nosso divino virá a vir reinar na terra. E ninguém pode nos mover, nos deter. E como sinal disso, enviamos do céu o exército de seus conhecimentos. Se não fosse assim, não valeria a pena colocar em risco tantos valores de uma vontade divina, assim como permanecer ocultos ao homem por muitos séculos. Eles também poderiam continuar. Agora estamos aguardando a parte das criaturas. Então ele está aguardando a nossa parte, o nosso arrependimento, a nossa purificação, a nossa manifestação nesse reino, que ainda estão temporizando para se decidirem. Então, nós estamos ainda, temporizando, nós estamos ainda enrolando para decidir, que ainda estão temporizando para se decidirem, especialmente aquelas que temporariamente se ocupam em fazer conhecer os segredos da minha vontade. É verdade. Os que se ocupam, os teólogos, o Santo Ofício, a igreja que tem esses conhecimentos originais lá, cadê? Ainda estão temporizando, Estão demorando para poder trazer esse conteúdo para a gente publicado, para a gente poder ter acesso ao livro, O pessoal daqui do Brasil também só trouxe o livro das 24 horas, cadê o resto, Não para por aí, Cadê? Não está divulgando, divulga só um pedacinho do livro de vez em quando. Não é assim, Tem uma divina vontade que não está sendo respeitada, que não está sendo ouvida. Ele mandou um exército de seus conhecimentos, senão não valeria a pena colocar em risco os valores, o conteúdo dessa divina vontade. Não valeria a pena, distribuir isso se não fosse para vir reinar. Especialmente aquelas que temporariamente se ocupam em fazer conhecer os segredos de minha vontade divina e o grande bem de seus conhecimentos. Então, tem um grande bem por trás. O que importa é esse bem. As dúvidas que você tem, as dificuldades que a igreja encontra para poder divulgar, são vontade humana. São obstáculos para esse reino vir reinar sobre nós.
especialmente aquelas que temporariamente se ocupam em fazer conhecer, né? E aí ele fala, ó vontade humana, quão ingrata você é. Ele está falando quanto a vontade humana é ingrata. Por quê? A vontade humana é obstáculo para a divina vontade reinar. A vontade humana dentro da igreja. Estou aguardando sua decisão para que possamos trocar o beijo e posso lhe dar o reino que preparei para você. E você temporiza ainda, né? E você ainda enrola. Né? Minha filha, ore e não coloque nenhum obstáculo de sua parte para um bem tão grande, que será a maior demonstração de nosso amor. É a maior demonstração do amor de Deus, esse reino da divina vontade. A missão de Nossa Senhora, ela vindo aqui na Terra, aparecer nas suas aparições, é poder avisar a gente que ela está vindo, que ela está, né, preparando seus filhos para poder ser esses filhos da divina vontade, para ser esse exército de Deus que vai divulgar esses conhecimentos. Nós fomos chamados por ela para poder conhecer a divina vontade. Todo mundo que Jesus atrai pela misericórdia, pelo dom da misericórdia, né, através de Santa Faustina, todos que estão chamados para fazer a verdadeira devoção de Nossa Senhora, todos, sem distinção, se vivem isso de todo o coração, se mergulham de todo o coração em estado de graça constante, vão encontrar o livro do céu. Todos. Nossa Senhora a gente está no funil. A gente está no funil. Nossa Senhora coloca a gente nesse funil, aonde no final tem conteúdo da divina vontade. Todo mundo chega lá. Quem não chega lá é porque está reinando a vontade humana ainda nessa pessoa. Essa pessoa está se apegando a coisas ainda da terra. Então, se apegando ainda à vontade humana da terra. O medo de não, né, de falar só aquilo que é, entre aspas, conhecido. De falar somente aquilo que interessa, que chama atenção, né, que desperta interesse. É os marqueteiros, né? Eu estou fazendo o marketing, né? Acabei de falar para meus amigos, eu sou a marqueteira do livro do céu. Eu estou fazendo um marketing para atrair as pessoas para esse conteúdo do livro do céu, para as pessoas terem interesse de ler, né? E a partir do momento que tiver interesse de ler, que chegar, né? Eu estou tentando fazer o que Nossa Senhora faz, né? De atrair as pessoas para essa divina vontade, para ler esse livro, para se interessar e conhecer Luísa Picarreta. Se é pelos castigos, que as pessoas gostam disso, adoram ser atraídas através desse, né, desse conteúdo de desastre, que seja. Mas eu preciso fazer alguma coisa. Eu não consigo ler esses conteúdos e ficar sem fazer nada. Não consigo. Então, a Nossa Senhora e Jesus estão unidos, né, para a gente poder ser instruído para a gente viver essa realidade, né? Aí Jesus, ele está purificando a terra. Ele falou que quer purificar essa terra, né? Que custe o que custar, né? Que ninguém vai segurar a mão dele, ninguém vai segurar a mão de Jesus nesse momento, né? Para segurar, para poder fazer esse processo de purificação. Então ele falou assim, né? Que o que precisar fazer para purificar a terra, ele vai fazer, para poder difundir o seu reino. Ele está aqui trabalhando fortemente, né, em contrapartida às nossas orações que nós estamos fazendo. É muito importante. É muito importante a gente abrir o coração para isso, a gente entender essa mensagem, né, do quanto que nós precisamos dar a nossa vontade para Deus. E o que é dar a nossa vontade para Deus? É divulgar isso. Divulgar. Então ele falou que quem nasceu na minha vontade tem razão em conhecer os segredos que ela contém. Então a coisa em si é muito fácil e natural. Suponha que você se mude para uma casa e por um curto período de tempo ou para sempre, em que haja boa música, um ar perfumado para o qual você possa respirar uma nova vida. É claro que você não colocou essa música ou aquele ar balsâmico, mas como você está naquela casa e não é sua, você desfruta da música e do ar perfumado que regenera os pontos fortes de uma nova vida.
Acrescente que aquela casa contém pinturas encantadoras, coisas bonitas que sequestram, jardins que você nunca viu, de tantas plantas e flores variadas que é impossível numerar todas elas. Almoços requintados que você nunca provou. Oh, como você se recria, se deleita e gosta de ver tantas belezas, saboreando comidas tão saborosas, mas nada é feito por você. Mas você participa de tudo, apenas porque está naquela casa. Agora, se isso acontece na ordem natural, muito mais fácil pode conhecer na ordem sobrenatural da minha vontade. A alma, ao entrar nela, forma um único ato com a vontade divina e, como connatural, participa do que faz e contém. Muito mais que a alma para viver em minha vontade, primeiro ela é despida das roupas do velho e do culpado Adão e vestida com as roupas do novo e santo Adão. Então, não tem problema a gente trazer as pessoas que estão, que estão meio perdidas aí, com medo da pandemia, querendo entender o que está acontecendo, E aí a gente traz através, de falar da justiça, de falar dos flagelos, de falar dos castigos. Então, porque ele está falando, quando a pessoa chegar, ela vai ter que limpar-se, ela vai entrar. Ao entrar, ela vai se despir da sua roupa velha. Então, a gente tem que confiar em Jesus. Eu não tenho medo. Ontem, Jesus falou assim, não tenha medo de falar dos flagelos, Quando alguém tiver com as dúvidas, eu vou mandar para você esclarecer, Eu vou preparar você, vou continuar mandando para você os conteúdos que você precisa para continuar instruindo as pessoas, E não tenha medo de falar do inferno, não tenha medo de explicar para as pessoas os flagelos, não tenha medo, Porque eu estou contigo, Tudo que você fizer na divina vontade tem retaguarda, Não precisa ter medo, Eu não tenho medo, na verdade, É mais um cuidado mesmo, é mais um cuidado, de se falar só da divina vontade, da bondade de Deus, de falar dessa misericórdia de Deus. Mas só que o livro do céu tem essa parte dos flagelos que vai acontecer, que não tem como fugir deles, E que é necessário essa purgação da terra, essa limpeza, essa purificação que está sendo feita, é necessário. Então, não tem como a gente, fugir disso. E aí, temos que nos limpar, Temos que retirar essas roupas do velho e culpado Adão e vestir as roupas do novo e santo Adão. Sua roupa é a luz da própria vontade suprema, na qual todos os seus modos divinos, nobres e comunicativos são comunicados a todos. Essa luz a faz perder suas características humanas e devolve a fisionomia de seu Criador. Que maravilha, então, que ela participe de tudo o que a vontade divina possui, sendo uma vida e uma vontade. Portanto, esteja atenta. Recomendo-lhe, seja fiel a mim, seu Jesus manterá a linha para fazer você viver sempre na minha vontade. Estarei vigilante para que nunca possa sair dela. Então, você entrando, fazendo essa limpeza que Deus está fazendo, Nossa Senhora está fazendo nesses 31 dias com Maria, Jesus ele vai ficar vigilante para que você nunca mais saia desse reino. Nunca mais ele vai deixar você sair. A partir do momento que você conhece esse conteúdo, você não consegue virar as costas para ele. Eu acho isso maravilhoso. Eu acho isso lindo, eu acho isso perfeito, Então, a gente vai encontrar esses mares do céu. A gente vai encontrar essa luz divina, A gente vai mergulhar nesse conteúdo todos os dias, nessa mãe do céu que cuida de cada um de nós, E que nos ajuda a entender, de conhecer e não ter medo, não ter receio nenhum sobre esse conteúdo. É muito bem que está produzindo, não tenham medo, não tenham dificuldades, não coloquem obstáculos humanos. Todo medo, toda dificuldade que é colocada é obstáculo humano para atrapalhar. A gente não pode atrapalhar esse processo, não podemos, E vamos ler o que Nossa Senhora diz pra gente. Meus queridos filhos, como estou feliz em mantê-lo perto, para poder ensinar-lhe como em todas as coisas você pode espalhar o reino da vontade divina. Todas as cruzes, as dores, as humilhações investidas pela vida do Divino Fiat são como matéria-prima em suas mãos para alimentar seu reino e difundi-lo cada vez mais. Então pensa bem, olha aqui o que Nossa Senhora está falando. Todas as cruzes que você sofre, você passa, as dores,
as humilhações investidas pela vida do Divino Filho. Tá vendo? A gente aqui na Terra, a gente vive essas dores, essas cruzes, essas humilhações da vida do Divino Filho. Ninguém quer passar por cruzes, dores e humilhações. Ninguém quer. Mas quem ama a Deus, quem entende o que precisa acontecer na divina vontade, está tendo que se colocar à disposição do martírio. Aí ontem eu estava ouvindo um pregador lendo um livro de um santo, dizendo que, revelando que o demônio não deixa mais haver mártires cristãos, né? Que ele fez um processo de ideologia para poder cortar as virtudes das pessoas, né? Para incentivar os vícios e as paixões das pessoas, né? Que dessa forma ele iria, né, destruir a igreja de dentro para fora, né? Não ia precisar matar os cristãos, né? Que esse golpe que ele fez lá atrás, ele viu que a cada cristão morto, o martírio, né, o sangue dos mártires tinha poder de fazer nascer muitos mais filhos cristãos. E aí o demônio não quer, né, não quer esses filhos de Deus, não quer esses cristãos. Então ele fez um projeto, um processo de difundir, né, as ideologias dele, né, para poder crescer toda essa rebeldia, essas revoluções, né, toda essa visão liberal e tudo mais, para poder as pessoas, os cristãos, eles serem destruídos de dentro para fora, através dos seus vícios, das suas contaminações, da sua vontade humana, né, do pecado, da matéria, né, da iniquidade que está em cada um de nós. E assim acabou o ataque, né, manteve entre aspas uma ordem, né, na terra de não deixa eles vivos, deixa eles, né, vamos trabalhar, né, trabalhar o demônio, né, vamos trabalhar para que eles possam ser cada vez mais contaminados e cada vez mais pecaminosos, mais sujos, e aí Deus não tem como reinar neles, e aí eles vão fazer o que a gente quer, e vai ser as coisas do jeito que a gente, né, vamos reinar. O demônio pensa assim. Então hoje aí Jesus vem com essa proposta, Nossa Senhora vem com essa proposta, né, de martírio, um novo martírio, né, mostrando pra gente o verdadeiro martírio, o martírio que realmente tem valor, que é o martírio que ela viveu da sua vontade humana, que é justamente atacar, né, não é que Deus ele é um ser que ele observa o que está acontecendo e ele muda as estratégias, né, inventa uma nova forma. Às vezes a gente pode pensar dessa forma. Não, né, é que a gente tem que amadurecer. Deus ele é diferente do demônio, ele espera, né, a gente amadurecer para a gente poder entender as coisas, né? O demônio não, o demônio ele ataca como se fosse um verme mesmo, né? Ele trabalha na sua inteligência, né? Claro, baixa, né, dele lá, de destruição, né? De aproveitar o que tem de lixo em nós. E é o que Deus está pedindo agora pra gente, que não é morrer como os mártires morreram com sangue, é morrer de outro jeito agora, é acabar com essa fonte, né, que o demônio descobriu e usa, que são as paixões. E a vontade divina, ela reinando em nós, ela destrói imediatamente todos os vícios e paixões dentro de nós, né? A gente abre mão, mas para a gente abrir mão de tudo isso, a gente sofre essas dores, essas cruzes e essas humilhações investidas pela vida do Divino Filho. E aí por isso que o demônio não tem mais o que fazer, não consegue mais atingir a gente, não consegue mais destruir. E esse martírio na divina vontade, né, na vontade humana, é muito maior do que o sangue que jorrava no chão dos mártires, que tinha poder tão grande, né? Então a gente é muito maior, né? O nosso testemunho, a nossa vida divina. E Jesus ontem falou para mim, a vida na divina vontade não é exterior, não se mostra exteriormente. A vida
de uma pessoa que vive na divina vontade é uma vida interior. O céu e os frutos da divina vontade, os bens que a divina vontade dá para essa pessoa, são interiores, de entendimento, de conhecimento, né? De elevação espiritual. É de você viver no céu, dentro do seu corpo, em vida, experimentando todo o conhecimento do que Deus explica lá no céu para os bem-aventurados. Tudo que os bem-aventurados estão lá sabendo do amor dele, do entendimento do que ele está fazendo, do que ele fez, de como fez e tal, ele fornece para nós. Aqui na Terra em vida, através do estudo, da leitura e da meditação. Então, a meditação na divina vontade é o principal, por isso que a gente medita as 24 horas da paixão. Para a gente poder entrar, né, com o nosso espírito no entendimento do amor de Deus. Lá no céu, eles estão lá vivenciando esse amor de Deus, contemplando esse amor de Deus e glorificando esse amor de Deus. Aqui na Terra a gente pode também glorificar esse amor de Deus, entender e ouvir e mergulhar e saborear essa comida deliciosa, que é a mesma comida que as almas bem-aventuradas vivem lá no céu. Por isso que é assim na Terra como no céu. Então não tem impedimento para ninguém. Não queira que essa vida na divina vontade venha trazer para você mais do que isso. Porque não precisa. Por isso que precisa desapegar da terra, precisa desapegar das coisas da terra. Você não tem que mostrar para ninguém que você é especial para Deus. Você é já. E Ele quer que você entenda isso. Ele sempre foi, desde quando Ele te criou. Todos nós somos. E Ele quer esse entendimento, que você mergulhe nessa humildade de entender que não precisa de mais nada. Que isso já é tudo. Compreender o amor dEle. E mergulhar nesse amor e vivenciar esse amor diariamente. Contemplar esse amor dentro de você todos os dias. Todo santo dia, viver essa vida interior. Como Jesus e Maria viveram. Maria não era conhecida pelas pessoas, eram poucas mulheres que andavam com ela. E aí ela convivia com os apóstolos e com essas mulheres, as pessoas, pouquinhas pessoas, que mais intimamente tinham acesso para ouvir ela falar desse Fiat, para falar dessa divina vontade. E ela falava somente do amor de Deus. Você vai falar também somente desse amor de Deus para as pessoas. Se falar, se tiver abertura, né? Então a gente não precisa se preocupar com isso, porque voltando a sua face para Deus, né? Eu que vivo totalmente isolada aqui na minha cidade, ninguém conhece a divina vontade aqui. Ninguém vem perguntar para mim aqui em São José dos Campos sobre a divina vontade. Ninguém, nem na minha paróquia, ninguém se interessou. Não foi porque eu não falei. Meu Facebook tem um monte de gente da minha paróquia, ninguém nem pisca. Por quê? Porque Jesus me falou assim, o profeta não é aceito na sua própria pátria. Né? Se ele também não conseguiu convencer, se Nossa Senhora também não conseguiu acordar as pessoas de Nazaré, não é ele, e nem ele conseguiu, quem sou eu para conseguir? Então, isso não é impedimento para mim. Se fosse um impedimento para mim, eu não tinha feito tudo isso que eu estou fazendo. Não estaria fazendo todo esse trabalho que eu estou fazendo de divulgação. Então, você vê que é uma vida totalmente interior, totalmente íntima com Jesus. Né? Você com Deus. E aí os seus atos, vivendo nesse entendimento interior, os seus atos são os atos de Jesus. São todos divinizados. Você é uma vida divina vivendo na terra no silêncio. No oculto. No Nazaré, na vida de Nazaré. Como Maria e Jesus viveram lá com José. E você está vivendo essa vida. Eu não precisa mais que isso. Só isso. Se você achar só isso, você é orgulhoso, né? Você tem as suas paixões de querer se manifestar, de aparecer, né? De se sentir, né, especial, em dimensão humana. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Não vai te levar a lugar nenhum. Então, Nossa Senhora está falando aqui. Dores, humilhações, né? São como matéria-prima nas mãos de Deus.
e nas nossas mãos para alimentar o reino e difundi-lo cada vez mais. Né? Portanto, preste atenção em mim, ouça sua mãe, continue minha morada na gruta de Belém com Jesus e com o querido São José. Quão felizes nós éramos! Numa caverna dura, imagina, numa caverna dura onde ficaram uns 40 dias ou mais. Aquela pequena caverna, de pé junto ao divino menino e à divina vontade operante em nós, havia se transformado no paraíso. É verdade que não nos faltaram dores e lágrimas, tá vendo? Não faltou dores e lágrimas, né? Dificuldade, desconforto, fome, tristeza, frio. Eles estavam no período de inverno, né? Não tinham muita roupa, não tinham muitas coisas. Meu Deus, pena. Mas comparadas aos imensos mares de alegria, de felicidade, de luz que o Divino Fiat fez surgir em todos os nossos atos, eram gotículas jogadas nesses mares, né? As dores eram gotículas jogadas nesses mares de alegria e de felicidade. E então a doce e amável presença do meu querido filho foi uma das maiores felicidades. Então, estar diante da presença de Jesus ali, Deus, menino, uma pessoa humana, orgulhosa, soberba, não vê valor nenhum nisso. Uma pessoa com vontade humana, soberba, que só valoriza a vida na terra do jeito mais perfeito, né, de ser aplaudido, né, de ser aplaudido, vai olhar para essa cena e vai falar, credo. Vai olhar para uma criança e vai ver nada de diferente, é um bebezinho. Não vai ver porque não vai ter nem abertura da visão. Então, você está entendendo? Você está entendendo o quanto essas pessoas estão distantes de Deus? Quanto essas pessoas que você idolatra aqui na Terra, principalmente, né, essas pessoas que estão nos palcos da vida aí, os artistas, né, que estão ricos, só vivem para poder ficar mais rico, né, só querem manter a fama acima de tudo, só pensam nisso. Vocês imaginam o quanto eles estão longe de Deus? Quanto que eles estão longe? Quanto que a vontade humana deles está assim, irradiante? Se alguém mostrar para eles a caverninha de Belém, um Jesusinho lá, sem brilho nenhum, porque eles não vão ver os sinais da graça, para eles é ridículo. Que bonitinho. Eles vão falar, que bonitinho. Fico imaginando. Que bonitinho. Só isso, vão virar as costas e vão embora. Nunca vão adorar Jesus. Nunca vão ajoelhar. Nunca vão passar nem sequer um minuto ajoelhando. Ajoelhar diante de Jesus. Se falar para eles, ele é o rei. Para eles, não sei de onde, é rei do quê? Agora, queridos filhos, vocês devem saber que o 8º dia do Filho Celestial veio. Desde que ele nasceu à luz do dia e o Fiat Divino ordenou-nos a circuncidar o pequeno e encantador bebê. Foi um corte muito doloroso ao qual o pequeno Jesus teve que ser submetido. Foi a lei daqueles tempos que todos os primogênitos tiveram que passar por esse corte doloroso. Você pode chamar da lei do pecado. E meu filho era inocente e sua lei era a lei do amor. Mas com tudo isso, desde que ele veio para encontrar não o rei, mas o homem degradado, para se juntar a ele e criá-lo, ele queria se degradar e foi submetido à lei. Meus filhos, São José e eu sentimos uma emoção de dor, mas sem medo e sem hesitação chamamos um ministro e ele foi circuncidado com um corte muito doloroso. Com a dor amarga, o menino Jesus chorou e se atirou em meus braços, pedindo-me ajuda. São José e eu misturamos nossas lágrimas com as dele, e o primeiro sangue derramado por Jesus foi reunido por amor das criaturas. O nome de Jesus foi imposto a ele, um nome poderoso, que tinha que fazer o céu e a terra tremerem e o próprio inferno.
um nome que tinha que ser o bálsamo, a defesa, a ajuda de todo o coração. Agora, meu filho, esse corte era a imagem do corte cruel que o homem fizera em sua alma ao fazer sua vontade humana. Curar com seu sangue as feridas de tantos pecados que o veneno da vontade humana produziu nas criaturas. De modo que todo ato da vontade humana é um corte que é feito em uma ferida que se abre. E a criança celestial, com seu corte doloroso, preparou o remédio para todas as feridas humanas. Agora, meu filho, outra surpresa. Uma nova estrela brilha sob a abóbada do céu, e com sua luz busca os adoradores para levá-los a conhecer e adorar o menino Jesus. 3 homens, um longe do outro, são envolvidos pela luz celestial e seguem a estrela que trouxe-os para a gruta de Belém, ao pé do menino Jesus. Mas o que era espanto destes, que reconheceram o divino no Rei do céu e da terra, que veio amar e salvar a todos, porque no momento em que os magos o adoraram, arrebatados por aquela beleza celestial, a criança nascida mostrou sua divindade e sua pequena humanidade, e a caverna mudou no paraíso, tanto que já não podiam separar-se dos pés do divino infante, exceto quando ele havia retirado novamente em sua humanidade a luz da divindade. Aí quando ele tira, né, a luz da divindade. Então, ele sempre tira para as pessoas com o coração orgulhoso, né? Ou quando ele quer ser oculto, né, se ocultar. Enquanto ele está brilhando, enquanto ele está, né, com a sua luz da divindade se mostrando, as pessoas ficam atraídas. Mas a partir do momento que ele retira essa luz da divindade, ele começa a ser aquele Cristo da cruz, aquele Cristo da paixão, que não tem nenhum atrativo aos olhos. E eu, colocando em prática meu ofício de mãe, falei longamente sobre a descida do Verbo e reforcei-os na fé, esperança e caridade, símbolo de seus dons oferecidos a Jesus. E cheios de alegria, eles recuaram para suas regiões para serem os primeiros propagadores. Então, aqui está falando sobre essa ferida da circuncisão, que é aquele momento que ele corta, né, que aquele corte simboliza o corte duro que a vontade humana fez ao rejeitar a vontade divina, né, o corte duro do pecado original, onde Adão ele rejeitou a vontade divina, desobedeceu a Deus, né? Então simboliza esse corte que Jesus teve que se submeter para poder reparar o corte que Adão fez no momento do pecado original. Curar com o seu sangue as feridas de todos os pecados, né? De todos os pecados que o veneno da vontade humana produziu nas criaturas, de modo que todo ato da vontade humana é um corte, é uma dificuldade, é uma rejeição, é uma distância que se coloca, é um limite que se coloca, um obstáculo, né? E Jesus, com esse corte doloroso, preparou o remédio para todas as feridas humanas. Então, é quando uma pessoa está no sofrimento, é quando essa pessoa está na dor, é quando essa pessoa percebe que não é amada de verdade. Até esses atores, essas atrizes, esses cantores ricos, né, esses jogadores, quando eles caem do pedestal, ou eles estão ali, mas eles veem que ninguém ama com sinceridade, vivem uma falsidade gigantesca, e eles param para pensar: o que eu estou fazendo com a minha vida? Né? Um momento que estão com depressão, um momento que caem em depressão de repente, mesmo com tanto dinheiro, mesmo com tanta coisa, estão tristes, estão infelizes, usam drogas para se animar, para continuar a sua fama, né? Para poder mantê-los, né, felizes no palco, com aquela energia que é necessária, apelam para drogas depois de um tempo, né, para poder incentivar. Não tem essa vida divina neles, essa alegria que pulsa no coração, né, que vem, né, dessa força de estar ali, né. Chega um momento que Deus vai né, ajudando essa pessoa a entender isso. Então, ontem eu estava tendo uma conversa com uma amiga
né, depois que ela viu o vídeo sobre o inferno, né, do flagelo, ela perguntou várias coisas para mim, e aí eu quis ajudar, né, nesse momento a entender. Aí ela disse aqui, eu tive uma dúvida, né, por que Deus nos criou sabendo que muitos iriam para o inferno? Tipo, Ele nos criou para sofrer? Aí outra coisa que Ele sabia que o Adão iria, né, não ia passar no teste, Ele já sabia, né? E Ele já previa o que ia acontecer. Por que que Ele mesmo assim nos criou? Mesmo assim manteve, né? Por que que não... E aí eu falei para ela assim, Ele nos criou para reinar e dominar sobre tudo. Isso Ele fala no livro do céu muitas vezes. Nossa vida é para ser como um céu, bem-aventuranças eternas. E se aí Jesus, ele na Mística Cidade de Deus, no livro da Mística Cidade de Deus, na vida de Nossa Senhora, fala que se Adão tivesse passado no teste, que Jesus iria se encarnar do mesmo jeito, né? E ele fala na Mística Cidade de Deus que ele ia estar no meio de nós como que revelando essa luz, né? Da transfiguração, como apareceu transfigurado, né, para Pedro, Tiago e João lá, né? Ele ia aparecer para nós, né? Do mesmo jeito que ele apareceu para os 3 discípulos no Monte Tabor, ele iria constantemente estar com essa luz, né, ligada, né? Como tá falando aqui que Nossa Senhora, aqui que a Nossa Senhora falou que ele desligou sua luz lá para os magos, senão eles ficavam lá, não saíam de lá nunca mais. Mesma coisa os discípulos, eles não queriam sair do Monte Tabor, né? Enquanto Jesus estava ali brilhando, eles queriam ficar ali, né? E o que acontece no reino da divina vontade? O que acontece? Essa luz é constante. A gente não quer sair. A gente fica irradiado por essa luz. Essa luz dessa bem-aventurança eterna. Quem entra no reino da divina vontade vive inebriado dessa luz. Não consegue sair. Não consegue. Por isso que Jesus fala que fica constante reinando, mas é tudo dentro de nós. Nós ficamos vendo essa luz de Jesus em nós, diariamente, todo santo dia, quando a gente fala divina vontade, eu quero viver esse dia nos meus atos e minhas ações, né, contemplando e adorando sua divina vontade, adorando a sua presença divina em mim. E Jesus vai e brilha em você. Essa luz da divina vontade, essa vida divina fica reinando dentro do seu interior. Você contempla essa imagem de Deus constantemente em você. E não sai do Monte Tabor. Você não sai do Monte Tabor. Você fica no Monte Tabor e fica lá na caverna adorando Jesus no Belém. Entendeu? Como Nossa Senhora vivia inebriada nessa vida divina. Você vai viver inebriado sem nunca sair dessa vida divina. Nós vamos viver no reino da divina vontade todos assim. E é contemplação constante. A gente não vê a luz aos nossos olhos vistos, né? A gente vê isso dentro de nós. Essa luz brilha no conhecimento, no entendimento, dentro de nós. Por isso que nós não somos pessoas tristes mais, só felizes. O Filho da Divina Vontade, essas tristezas, essas dores, essas lágrimas, essa amargura que acontecem em nossas vidas, essas humilhações, são gotículas no oceano da divindade em nós. A gente vê, por exemplo, aconteceu essa semana que morreu uma parente minha de Covid. E eu tava cantando no mesmo dia. No mesmo dia eu tava cantando, louvando a Deus. Isso não é insensibilidade. Isso não é insensibilidade. Eu sofri, eu chorei no meu coração, aquela perda. Ainda tô, né? Mas eu sei onde essa pessoa está. Eu sei para onde que ela foi. O entendimento, a felicidade, né, de saber que ela está no melhor lugar possível. Eu não tenho esse problema de sentir, sabe? Eu não consigo viver assim, eu não consigo, não dá. A luz da divina vontade ilumina a minha vida, a minha mente, o meu ser. Eu vivo alegre. Mesmo todos os dias eu tô com dor.
Todos os dias sinto dor no corpo, todos os dias, né, mal-estar, todos os dias, né, humilhações, né, de situações de dores. Não ligo pra nada disso. Não adianta. Às vezes eu falo, misericórdia, tá doendo. Ai, deixa eu deitar. Ai, não sei o quê. Né, deixa eu parar um pouco. Eu vou contemplar. Na hora que eu tô, né, com essa dor, eu deito e aproveito para fechar os olhos e contemplar. Posso fazer isso nesse momento, né? Aproveitar aquele momento que eu parei um pouquinho e contemplo essa luz da divina vontade, né? Ouvindo os conteúdos, lendo os conteúdos do livro do céu, ouvindo os conteúdos dos livros, né, que Jesus deu para nós, ouvindo as mensagens de Deus, né, entendendo o que Ele está fazendo, entrando nesse domínio, nessa contemplação, parando para contemplar. O que é mais difícil para mim é não conseguir parar, é ter que dedicar as coisas sem rezar. Eu não consigo ficar sem rezar. Tem que prestar atenção para fazer alguma coisa humana, né? Eu não consigo mais. Então a minha vida enquanto eu tô fazendo qualquer coisa, eu tô rezando, né? E eu mantenho esse monte de tabor constante na minha vida. Eu não saio do trono lá. E aí eu falei para ela, Jesus seria assim. Mas como o Adão, e Jesus Deus sabia que Adão não ia passar no teste, né? Deus sabia até o fim, mas só que ele teve que arriscar, né? E aí eu falei para ela assim, Jesus viria do céu do mesmo jeito, né? Iria viver no meio de nós do mesmo jeito. Então isso não mudaria nada. Só que ele seria, como estava na transfiguração, andaria no meio de nós, todos nós felizes, o reino assim seria na terra como no céu desde o começo. Mas ele deixou-nos o livre-arbítrio, e nesse livre-arbítrio, claro que ele sabia o que Adão faria. Então, no seu amor e misericórdia infinita, determinou a vinda passível de sofrimento de Jesus. Nós precisamos sofrer só por causa que Jesus sofreu. Só por isso. Por causa do amor. Pelo amor. Se Jesus não precisasse sofrer e morrer para matar a vontade humana e estabelecer o reino da divina vontade para provar que nos ama, né? E aplacar a justiça divina através de aceitar o sofrimento, nós não teríamos salvação. Só a cruz é o meio que existe para nós sermos eternos, depois que a vontade humana está reinando em nós, né? E aí ela fala assim, Deus podia não ter nos criado, já que sabia que Adão não passaria no teste e que muitos iriam para o inferno. Nunca. Deus não consegue deixar de amar. Ele iria nos criar. Nós somos vida de Deus. Nós somos extensão dele. Ele para ele viver, para ele reinar, para ele poder difundir o que ele é, o amor que ele precisa de muitos invólucros, entre aspas, né? Precisa de muitas almas, muitos espíritos, porque ele é espírito, ele precisa de muitos espíritos, né? Milhares e milhares e bilhares e bilhares, porque ele é infinito. Então ele não ia deixar de nos criar, né? Para a gente poder ser ele na terra, ele em nós, né? Para poder ele viver em nós, né? Ele nos criou para ele. Ele não ia deixar de nos criar, não tem essa opção, né? E é uma justa justiça perante a misericórdia tão santa. Essa liberdade é muito importante para Deus, essa liberdade que ele deu para nós, né? Para Deus ser em nós. Por isso ele se mantém oculto para ser buscado pelos seus filhos por livre e espontânea vontade nossa, sem nos obrigar. Você gostaria de ser amado ou temido? Aí eu perguntei para ela, se você fosse Deus, ela falou, amado então. Aí está a chave para entender Deus. Ela falou assim, eu nunca vou entender Deus. Deus é amor, gente. Ele só quer ser amado e merece receber amor de volta. Se alimenta do amor. Ela mesma disse, sem amor não tem sentido nada. Ele nos criou para sermos amor com ele. Se negarmos, o sentido de viver acaba. A vontade humana não ama. A vontade humana não sabe amar sem ter o amor morando nela. Sem a fonte, Deus se fez fonte do amor.
Então, é o que falta em nós. Nós somos incompletos sem Deus em nós. Nós somos incompletos. Nós não conseguimos amar sem Deus estar infundindo em nosso coração, morando, habitando em nós. Tem um espaço, Ele fez a gente com um espaço para Ele morar dentro de nós. Mas só que Ele só pode morar se nós abrirmos a porta. E qual o jeito de abrir a porta? Abrindo mão da nossa vontade humana. Deixando a nossa vontade humana ser fundida na vontade dele. Não é deixar de ter vontade humana. É a vontade humana ser fundida, unida à vontade de Deus. E ela reinar. Ela ser a fonte, né, de dizer o que é bom e o que é mal para nós. E não a gente pegar e comer o fruto do bem e do mal para dizer para nós e para Deus o que é bom e o que é mal. A gente não tem essa capacidade sem ter a fonte do amor reinando em nós. Então, é isso. Nós somos incompletos sem essa fonte. Nós precisamos da fonte em nós. É como se fosse uma bateria para a gente poder viver a eternidade. É uma bateria da eternidade. Sem essa bateria em nós, né? Imagina que você não, sem essa bateria, seu coração não bate. Seu coração não permanece vivo. Né? Então, ele é essa bateria que ele precisa, né? A gente está andando sem a bateria de como existir, de como viver do jeito planejado. A gente foi planejado para amar. Não tem outro jeito de viver. O ser humano sem amar não vive, ele define e morre. Né? E a gente tem que entender isso, que é a natureza nossa. Jesus sofreu por amor a nós, devemos sofrer para provar o amor por ele. É uma troca justa. Certeza de que é amado, o homem odeia sofrer, e se esse é um impedimento para ele, ele vai deixar de viver. Para colocar essa bateria, ele vai sofrer. Ele vai sofrer a dor que a mesma dor que Deus sente, de amor, de sofrimento de amor. Deus sofre porque ele ama. E a gente vai sofrer porque nós amamos, né? Aí tem um trecho aqui que Jesus falou para mim à noite, bastante, falou várias coisas para mim à noite, eu queria partilhar, né? A pessoa que está no pecado mortal, ela sendo dominada por sua vontade humana, não dá abertura para Deus, né? A pessoa fica cega e surda, só vê o que ela quer ver, só aceita o que é fácil para deixar ela se manter no seu mundo como está acostumado. Tem gente que experimenta o amor de Deus no amor da mãe, no amor de uma irmã, de um parente ou até de um estranho. Deus ama até por um cachorro, por um animal, né? Deus, enquanto mantém uma pessoa, só atua em função de rodear essa pessoa de amor. A pessoa, ao se fechar para o amor de pessoas, também demonstra que se fecha para o amor de Deus. Jesus me mostrou que uma pessoa que nunca sequer pensou em religião, espiritualidade, pode se salvar. Se amar e se deixar ser amado, através das criaturas. E me deixou claro que só pessoa em estado de graça aceita as revelações da divina vontade, que é aceitações do amor. Que é o amor, a pessoa que tem amor aceita o amor, né? Que isso é um sinal evidente de uma pessoa que ainda tem pecado sem arrependimento, né? Que a pessoa não aceitar esse amor de Deus, né? Não abrir o coração e manter-se, né, nesse orgulho, nessa soberba, né? Nessa preguiça, nessa inveja, em todas as paixões, que isso atrapalha a pessoa abrir os olhos e o ouvido para entender a divina vontade, né? Jesus também deixou claro que nos deu inteligência, os 3 atributos da memória, inteligência e vontade, todos no mesmo grau, que todos fazem as perguntas básicas. Por que eu nasci? Ele cerca as pessoas para responder de diversas formas essa pergunta durante toda a vida da pessoa. Que todos encontram essa resposta, que é para amar e ser amado. Todos encontram a resposta de que foi criado para amar e ser amado. E que isso envolve sofrer pela pessoa amada. E fazer sofrer alguém que o ama. Então, que você sofre por amar alguém e você faz alguém sofrer por te amar. Isso é fato. Que não existe amor sem sofrimento.
Não existe amor sem sacrifício, sem renúncia. Não se consegue união com ninguém sem que tenhamos que renunciar a alguma coisa. Que todos os seres humanos nascem na mesma condição de desejar, de precisar, amar e ser amado. Então, independente da posição, se a pessoa está rica, na riqueza ou na pobreza. Que não tem desculpa. Todos que amam alguém, para aceitar ficar com essa pessoa, seja em qual situação precisar, vai ficar no pouco ou no muito. Então, se você ama alguém, todos se amam alguma pessoa ou alguém, aceita ficar com essa pessoa, seja em qualquer situação, mesmo no muito ou no pouco. Então, se você ama alguém, você fica na condição onde essa pessoa está. Se essa pessoa está na floresta, num deserto, numa ilha deserta, você fica com aquela pessoa. Entre escolher ir embora para a cidade e viver no conforto e entre ficar com aquela pessoa, o que você prefere? Você prefere ficar passando dificuldade numa ilha deserta com aquela pessoa? Se você for para uma ilha deserta com uma pessoa e você amar essa pessoa, né, seja ela quem for, pode ser seu pai, seu irmão, seu avô, pode ser quem for, e essa pessoa não tem como andar, ela não anda mais, ela não sai do lugar. Se você tirar ela do lugar, ela morre. Você aceita ficar com ela, cuidando dela até morrer. Naquele lugar, passando dificuldade, passando fome. Porque quando se ama, você aceita sofrer para manter-se amando aquela pessoa. Então, o sofrimento é isso. Por que a gente sofre? Porque a gente ama. Que a gente renuncia. Por que a gente sofre? Por que Deus permite sofrimento pra gente? E essa é a prova que a gente tem para provar para Deus que o termômetro do amor de Deus é o sofrimento. A Santa Faustina falou. Que Jesus revelou para ela, a Santa Faustina, que o termômetro do amor a Deus é o sofrimento. Quanto mais você aceita o sofrimento, mais você prova que ama. Por quê? Porque quando você está renunciando a você mesmo, você está provando que ama. Mesmo que seja uma pessoa que Deus te deu. Se na sua família, hoje em dia, os casamentos estão acabando, por quê? Porque não tem amor. Porque se você amasse, você aguentava aquela pessoa com todos os problemas que ela tem. Por que hoje as pessoas estão abandonando? Porque elas não amam. Por que uma pessoa vira as costas para sua família e vai embora com outra mulher? Por que um cara tem capacidade de fazer isso e uma mulher tem capacidade? Porque ela não ama. Ué, mas ela não ama a outra pessoa? Por isso que ela largou tudo para ir. Isso não é amor. Aí tem que saber o que é amor. Amor de verdade é aquele que você se renuncia. Ela nunca amou. Se ela tivesse amado os filhos e o esposo, ela estaria com eles. Se ela abandonou, é porque não ama. Amar a si mesmo, nesse egoísmo, não é amar nem a si mesmo. Porque a pessoa está fechando a porta para poder, né, esse amor ser verdadeiro. Ela teve um amor falso. Um amor falso. Esse amor falso aí que você acha que é amor, não é amor, gente. Acordem para a vida. Amar a si mesmo não é assim. A gente ama a si mesmo quando a gente ama alguém e mantém se amando. E a gente aprende a renunciar por amor. E a gente se ama quando a gente ama alguém. Quando a gente é capaz de abrir mão de si mesmo. Se amar é justamente aprender a amar de verdade, se doar. É a doação. Se amar é doar-se. É valorizar os seus atributos mais profundos de utilidade, de ser uma pessoa feita para gerar vida e não para gerar destruição, frustração, decepção nas outras pessoas. Se fechar. Aí tem um detalhe que Jesus falou para mim: quem me ama ouve os meus mandamentos, obedece os meus mandamentos. Por isso que a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Porque quem me ama obedece os meus mandamentos. E os mandamentos de Deus
te obrigam só a amar. Te obrigam a amar e a renunciar a si mesmo. E aí, para você permanecer com alguém, renunciando o seu amor próprio, esse amor próprio que é vontade humana, você precisa amar a Deus e obedecer os mandamentos dele, que falam para você que você não pode abandonar sua família. Que mesmo que você esteja, entre aspas, infeliz. E se você está infeliz do lado de uma pessoa, é porque você não ama Deus. Você não tem essa luz divina, a sua visão, a sua vida está sendo baseada por valores totalmente longe do valor verdadeiro do amor de Deus. E é muito triste falar com essa pessoa. É muito triste porque a gente entra no departamento da terra. Esse departamento da vontade humana não tem sentido. As pessoas acham que tem, mas não tem. Ai, mas eu vou ficar com a pessoa assim, você tá querendo mas fazer amor com ela, de estar com ela e tal. Aí tem que curar isso aí. Tem que curar, tem algum problema. É uma doença. O amor próprio, a vontade humana, o egoísmo, a autossatisfação. Tudo isso aí. Todo esse departamento é uma doença que corrói de dentro para fora, de fora para dentro. Aí Jesus fala muito claro: quem me ama ouve os meus mandamentos e obedece os meus mandamentos. Todos os 10 mandamentos da lei de Deus são para amar. Amar e ser amado. Mas só eu que amo e não sou amada. Eu apanho do meu esposo. Aí, gente, é outros 500. Aí tem uma conversa diferenciada. Quando você não é amado, aí tem a nulidade. A situação de nulidade. Deus não vai deixar você na violência. E aquela pessoa que tá te batendo é doente também. E precisa de tratamento. Não tem como amar ninguém. Precisa de tratamento. Você não vai ficar com a pessoa nessa situação. Ontem mesmo eu falei com meu esposo. Ele tava brigando, falando com meu filho umas coisas. E aí ele demonstrou o lado dele errado, E aí eu falei pra ele assim: não, essa pessoa não dá. Se você quiser ser essa pessoa aí que você tá demonstrando, eu e meus filhos, a gente tá indo embora agora. Aí nessa hora você tem que falar a verdade. Não tem como você permanecer com uma pessoa que chega a um ponto de falar certas coisas que saem de dentro dela, onde ela quer que alguém seja do jeito que ele quer. Vê defeitos na outra pessoa, dizendo que essa outra pessoa tem que ser totalmente do jeito que ele quer. Cadê a renúncia aí? Porque tem que ter o lado de cada um. Cada pessoa tem que fazer sua renúncia para poder se manter no relacionamento. Cadê a sua renúncia? Todos têm que se renunciar. Se uma das pessoas não renuncia, não se abre esse amor, aí você precisa realmente se retirar. Precisa se retirar. Não tem como você permanecer. Aí é outros 500, aí tem toda outra conversa. Já não é amor próprio. É dignidade. Então, quando tem dignidade na questão, Jesus ele não vai achar nem um pouco errado, Isso não é adultério, isso não é pecado contra a castidade, não é nada disso. É simplesmente você dar espaço para o outro acordar para a vida. Mas o problema é que as pessoas acham que tem direito, tem que ter direito a começar um outro amor, enquanto aquele lá ainda nem se curou ainda. Não ajuda o outro, não faz esse ato para ajudar. Mas se a pessoa não quer ajuda, aí é nulidade, gente. Aí é nulidade. É nulidade. Porque a pessoa não se abriu.
E aí não tem como conviver com uma pessoa que tá assim. É nulidade. Aí tem que conversar referente a isso. Então tem todo um detalhe que a gente, não é difícil de entender. Então vamos continuar aqui, senão a gente não termina nunca mais. Meu querido filho, não se mova do meu lado. Siga-me em todos os lugares. 40 dias do nascimento do pequeno rei Jesus já vão acontecer. E o Divino Fiat nos chama ao templo para cumprir a lei da apresentação do meu filho. Bem, nós fomos ao templo, foi a primeira vez que saí junto com meu doce bebê. Uma veia de dor se abriu em meu coração. Fui oferecer-lhe vítima para a salvação de todos. Então entramos no templo. E antes de adorarmos a Divina Majestade, chamamos o sacerdote e o colocamos em seus braços. Eu fiz a oferta da criança celestial ao Pai Eterno, oferecendo-o em sacrifício pela salvação de todos. O sacerdote era Simeão, e ao colocá-lo em seus braços, reconheceu que ele era o Verbo Divino. E exultou com imensa alegria, e após a oferta, posando como um profeta, profetizou todas as minhas tristezas. Ó, como o Supremo Fiat, quis preparar os músculos do meu coração materno, ouvindo o som vibrante da tragédia feroz de todas as dores do meu filho. Mas o que mais me perfurou foram as palavras que o santo profeta me disse saber. Este querido filho será a salvação e a ruína de muitos e será alvo de contradições. Se a vontade divina não tivesse me apoiado, eu teria morrido instantaneamente ali de pura dor. Em vez disso, ele me deu vida e usou-a para formar em mim o reino das dores, do reino de sua própria vontade. Então, além do direito da mãe que eu mantinha sobre todos, eu adquiri o direito de mãe e rainha de todas as dores. Aí a Nossa Senhora fala num trecho no Livro do Céu que as 7 espadas de dor, constantemente gritam diante, e afetam e fazem suspirar Deus lá no céu. E aí de cada espada de dor desce muitas graças para nós, essas espadas de dor do coração das 7 dores de Maria. Assim, com as minhas dores eu comprei a moeda para pagar as dívidas dos meus filhos. Isso é um presente que Deus deu para Nossa Senhora muito grande, gente, de poder interceder por nós, dela ser corredentora, dela conseguir, o perdão para nós. É uma coisa impressionante. Aí ontem eu estava ouvindo o julgamento de uma alma, que foi revelado a Santa Brígida, e aí mostra como Maria intercede por nós. Nossa, que presente a gente ter essa mãe. Com essas dores dela, ela tem uma moeda que ela consegue, interceder a Deus por nós e pagar as dívidas dos seus filhos e também das crianças ingratas. Agora, meu filho, você deve saber que à luz da vontade divina, eu já conhecia todas as dores que me tocariam e ainda mais que o santo profeta me disse. Mas, naquele solene ato de oferecer meu filho, ao ouvi-lo repetir, senti-me tão perfurada que meu coração sangrou e abriu profundas brechas em minha alma. Agora ouça sua mãe, em suas dores, nos dolorosos encontros que você não passar, nos dolorosos encontros que você não conseguir enfrentar, nunca se desespere. Mas com amor heróico, deixe a vontade divina tomar seu lugar real em suas dores, para que você possa convertê-las em moedas de valor infinito, com a qual você pode pagar as dívidas de seus irmãos, para resgatá-los da escravidão da vontade humana, para fazê-los retornar como filhos livres no reino do Divino Fiat. Então, as nossas dores, como as dores de Maria, nessas renúncias que nós estamos fazendo da nossa vontade humana, tem um valor tão grande diante de Deus, tão grande, como o valor das dores de Maria. E nós conseguimos também, pedir em nome dos nossos irmãos, em nossos atos, em nossas orações, a gente resgatar esses nossos irmãos também do mesmo jeito que Maria. Do mesmo jeito, falar em nome dos nossos irmãos. Nós podemos, diante de Deus, falar em nome deles, nós filhos da divina vontade, pelas dores de renúncia do martírio que nós estamos vivendo. Então, nesses dolorosos encontros que a gente passar, a gente não se desesperar
e com esse amor heróico de continuar sofrendo e amando, deixar a vontade divina tomar seu lugar real em nossas dores, para que nós possamos convertê-las em moeda de valor infinito, com a qual você pode pagar as dívidas dos seus irmãos, e para fazê-los retornar como os filhos livres no reino do Fiat divino. Então, o dom que Deus está dando para nós é esse entendimento que a gente precisa entender. E pouco a pouco a gente vai mergulhar nesse entendimento, da gente entender qual é o dom que nós temos diante de Deus. Essa vida interior que você tem diante de Deus é muito importante, né? Ontem eu trabalho, né, na minha empresa, e ontem um exemplo interessante, achei muito legal, né? Interessante que Jesus fez comigo. Enquanto eu estava, a gente está vendendo quebra-cabeças, né? Personalizados com a foto das pessoas, né? E é agora pro Dia dos Namorados que a gente está vendendo agora. E não podia deixar de acontecer de um casal de namoradas lésbicas, né, pedirem para fazer o quebra-cabeça. Enquanto eu estava desmontando os quebra-cabeças para enviar desmontado, né, pelo correio, eu estava ali fazendo isso, e aí eu rezando a Jesus, e Jesus me inspirou naquele momento. O ato que você está fazendo abençoa essas pessoas. Peça para mim, né, desmonta esses quebra-cabeças da foto das duas. É a mesma coisa de você estar desmontando toda a trama diabólica na vida delas. Nesse momento, se você ofertar para mim, aí eu comecei a ofertar para Jesus, oferecer meu ato, né, sagrado, né, na divina vontade, em silêncio, sem ninguém saber. Só vocês estão sabendo aqui, porque eu tenho que fazer, né, ajudar vocês a entender como é a vida na divina vontade. E o melhor de tudo, né? Jesus falou assim que a mesma coisa que ele fez no Egito, eu estava fazendo ali, né? Que era para mim fazer com esse espírito, né? A mesma coisa que ele estava fazendo no Egito, quando ele entrou na cidade de Egito, ele destruiu toda a trama diabólica dos ídolos do Egito, né? Destruiu tudo, só de entrar lá, na hora que ele rezou pelo Egito. E que eu estava rezando naquelas meninas, naquelas fotos que eu estava ali, naquelas duas meninas, eu estava rezando sobre todos os homossexuais, todos. Estava destruindo a trama diabólica na vida de todos que estão vivendo essa vontade humana. Então, assim, é difícil para as pessoas entender que tem amores que as pessoas dizem que amam, que não é amor. Que o amor, ele não é desobediente aos mandamentos de Jesus, de Deus. Não é desobediente à ordem estabelecida por Deus. A gente é dotado de matéria racional, espiritual. E as escolhas que nós fazemos podem ser totalmente, né, vividas e vivenciadas nessa matéria espiritual, inteligência, memória e vontade. No respeito a uma ordem de renunciar à vontade humana, de renunciar às paixões, os prazeres carnais, de renunciar à visão deturpada da humanidade, das ideologias pregadas. Para a gente poder viver esse amor puro que Deus tem para nós, que Ele colocou como fonte em nós, e sem essa fonte dentro de nós, a gente não ama de verdade. É uma fachada, é uma falsidade, é um amor que não é amor. Então não é amor. Sem Deus estar na base de cada um de nós, sem Ele estar vivendo em nós, nós não amamos de verdade. É uma ilusão. É uma ilusão, é um capricho. É um capricho. Então, não venha me dizer que há amor nesses relacionamentos, porque a gente não sabe o que é verdadeiro amor. A gente só vai saber quando estivermos em estado de graça e Deus estiver reinando dentro de nós. Aí a gente é capaz de entender o que é o amor de verdade. É o amor que renuncia, que é doação, aonde você não olha para si mesmo, para o seu amor próprio, você não olha para a sua satisfação. Você não visa satisfação pessoal, de jeito nenhum.
O amor que Deus coloca em nós é um amor totalmente diferente. É um amor ágape, aonde a gente só dá, a gente só se entrega. A gente só entrega. O receber é vontade humana. Então, é horrível esse amor. Eu não quero isso. O problema é seu. É porque você está irradiado pela vontade humana. Há muito maior gosto em dar do que receber. Isso é um fato. A alegria de outra pessoa para nós é muito mais importante. E principalmente a felicidade de Deus, que é o nosso ser principal. O ser a quem nós devemos amar acima de todas as coisas. Não tem felicidade quando nós fazemos o nosso Deus sofrer. Quando nós rejeitamos a vontade de Deus e os mandamentos ensinados por Deus. Não tem verdadeiro amor e vida. Não tem. É uma ilusão. É uma ilusão. É difícil entender isso. É difícil. É muito difícil. As pessoas não conseguem contemplar. Quando estão fechadas na humanidade. Quando pensam no seu próprio umbigo. Quando estão com a vida centrada na terra. Quando não conseguem entrar no projeto de Deus e entender qual é o projeto de Deus. Para poder viver essa verdade da divina vontade, precisa conhecer o projeto de Deus. Por isso que esses exércitos de conhecimentos estão à nossa disposição. Para a gente poder transcender. E não se sentir tão baixo na necessidade de satisfação sexual, achando que é isso que vai te trazer felicidade, que é isso que é a prova de amor. Satisfação sexual não é, gente. Não vai ser e nunca vai ser referência do que é um amor verdadeiro. Sexualidade, prazer sexual não tem nada a ver com amor. Não tem nada a ver com amor. Se você pensar com esse cérebro, você nunca vai entender o que é amor. E Deus não quer isso para você. Deus não quer que você viva só assim. Isso é totalmente carnal. É uma vida totalmente animal. Animal. Você não tem, vamos dizer, cérebro mais. Seu cérebro é para poder sentir prazer. Sentir esse negocinho na barriga, cosquinha na barriga. Você se move por sensações, somente por isso. Você se move por sensações físicas. Hormônios. E isso não é amor. Então, por que Deus fez a gente assim? Essa aí é a pergunta legal que a gente pode fazer para Deus. Por que Ele fez a gente com hormônios? Por que será que Deus fez a gente assim? Vamos pensar. É mais meditação para a gente fazer. Amém? Jesus, eu confio em vós. Quem quiser ler os pontos de meditação do Dom Leonardo, então entra no site Maria no Reino da Divina Vontade.blogspot.com, dia 23. Leia os pontos de meditação se você quer aprofundar mais esse tema, amém? Jesus, eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém.